Oi, gente bonita! Bem-vindos ao Spiritual Cast. Eu sou Arlete Cantaburlo. E eu sou o César Teles, pessoal. Muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui. E hoje o assunto é importante, gostoso. A gente vai chamar uma primeira mega importante, mega especial para falar de quê, Arlete? Para falar da espiritualidade feminina, da deusa. E nesse resgate, né, de toda essa tradição e na verdade o direito mesmo, né, das mulheres terem também a sua expressão espiritual, a sua expressão mística respeitada, né? E aí a gente trouxe uma convidada muito bacana, que é a Helena, que já esteve aqui no podcast sobre Círculo de Mulheres, e se você não assistiu, nós vamos colocar o card aqui para você assistir, mas primeiro você assiste esse aqui. Assiste, curte, compartilha e se inscreve no canal. Né, César? Tem que fazer tudo isso. Tudo isso, apenas. Gente, o like maneiro, aproveita já daqui, ó, dá o like maneiro. E vamos também de recadinho, Arlete, os recadinhos, né, da semana. Recadinhos da semana, porque eu tô sabendo, César, que tem muita gente por aí precisando demais de uma orientação do tarô, do baralho cigano. E o que esse povo pode fazer, rapaz? Precisando de um conselho, querendo saber daquele relacionamento amoroso, querendo saber se os negócios vão para frente. O que essas pessoas podem fazer? Liga para mim. Que bonitinho. Brincadeira, pessoal. Vocês podem entrar em contato com a gente no privado aqui, caso você queira uma consulta particular e privada, ou para mim, ou para a Arlete, ou então um momento mais desafiador financeiramente, que é uma época de crise aqui. Vamos negar. A gente vai utiliza também para essa gama de pessoas que vocês mandem a história de vocês aqui no nosso e-mail, espiritualcast.com. Mas, pessoal, precisa de uma riqueza de detalhes. Tá? Então, manda a história bonitinha. Eu sou o Zé, eu sou o César, eu passei por isso, hoje eu estou assim, estado. Queria saber muito sobre a minha vida financeira, a minha vida amorosa. Mas com detalhes, pessoal. Manda o nome completo, o nome também das pessoas envolvidas na situação, tá? Fiquem tranquilos que nós não vamos revelar a identidade, a gente vai usar um pseudônimo, tá? Ou uma siglazinha lá. Manda pra gente, é um quadro que a gente ama muito fazer, né, Arlete? É um dos nossos favoritos. Isso. Que é o Desvendando a Sua Vida. O que vai acontecer? Nós vamos ler o seu e-mail, claro, mantendo seus dados em sigilo, não vamos contar quem é você, e a gente vai tirar, então, o César com o baralho cigano e eu com o tarô, todas as questões que você mandar ali, mais as que a gente imaginar, né? Então, seja lá você que está preocupado aí com a tua vida amorosa, então conta pra gente, fui casado, separei, agora estou namorando, briguei, não briguei, vai dar, sabe? Mas dá detalhes para a gente poder levar aí uma meia hora, 40 minutos, né, em cima do teu caso. Se você manda assim, eu tenho um namorado que chama José, e eu e o José brigamos, vai ter volta? A gente não tem como fazer render aí um programa inteiro. Então, nós estamos aqui à disposição, de graça, basta você o quê? Mandar, o e-mail para esse lugar aqui, contato ponto espiritualcast@gmail. E vamos lá falar dessa coisa deliciosa que é a espiritualidade feminina, vamos falar de deusa. Já estou com dúvida, porque eu sou homem. Isso se aplica a mim também, essa espiritualidade feminina? Vamos perguntar para ela. Pois é, amigo. No mínimo, como um equilíbrio, mas vamos olhar, vamos perguntar para ela. Vamos chamar a Helena aqui para ela falar com a gente. Oi, Helena, minha linda. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre uma delícia estar aqui com vocês, conversando sobre o que a gente gosta de falar, né? Sobre o que a gente gosta, né? E hoje a gente trouxe você especialmente para contar para nós sobre esse resgate, né, da religião das mulheres, da deusa. E eu queria saber de ti, assim, primeiro, né, fala teu nominho, se apresenta para quem não viu o outro Spiritual Cast que você participa aqui, mas conta para a gente como é que você se envolveu com isso, como que isso apareceu na tua vida, por que é importante para você, né? Beleza. Então, meu nome é Helena Borges Pires. Atualmente, eu tenho essa página que se chama Mama Útero, tá aqui embaixo.
é um Instagram onde eu falo sobre espiritualidade e corporeidade feminina, onde a gente discute sobre ciclos, fertilidade, sexualidade e afins. Basicamente, a minha relação com a espiritualidade feminina, ela começou na infância. Eu venho de pais que romperam com a Igreja Católica, que viraram vegetarianos e que se associaram a essa época New Age aí de muita mudança de mentalidade, né? Aqui de Enya, de guitarra, de música de incenso, de yoga. Então, eu nasci nesse contexto, já predisposta a muita maluquice, né? Quer dizer, já veio na família certa, né? Sim, você já escolheu a família para encarnar que te desse condições desde cedo, de se expandir nesse lado espiritual, né? Sim, exato. Mas até então era algo meio... não se falava muito a respeito, né? É específico demais, pelo menos era na época, esses termos de bruxaria, de espiritualidade feminina, de espiritualidade da deusa. Então, eu fui meio que tateando com os conteúdos que eu conhecia, com as divindades que eu conhecia, as filosofias, e aí fui adquirindo interesse, começando na inocência com Harry Potter, com essas coisas de bruxariazinha, assim, e que me levaram a livros, que me levaram a Wicca, né, que foi a minha primeira definição religiosa, assim, bem, as meninas adolescentes, em geral, as que são mais pro lado de cá, tem essa tendência de se encontrar na Wicca, né, primeiramente, essa coisa que parece que é uma religião feminista, e tem essa magia, e tem a rebeldia envolvida da contravenção, né. Então, eu me encontrei na Wicca, naquelas revistinhas de bruxaria, de sebo, que a gente compra por R$5, que fala de incenso, de vela e tal. Só que eu sempre fui uma criança que, desde pequena, eu gostei muito de ler. Eu sempre li muito. Os meus pais sempre... eu pedia livro, meu pai comprava livro, aí eu ficava no recreio lendo. O cantinho lendo. O meu prazer era a leitura. Então, só que ao mesmo tempo... Eu ia fazer tanto bullying com você nessa época, porque na época eu não era espiritualizado, né? Eu ia fazer tanto bullying com você. Eu ia fazer bullying com a Helena, César, tadinha! Eu só acho que... O quê? Pode falar. Olha essa nerd. Eu ia fazer bullying mesmo, porque hoje eu sou uma pessoa melhor, né? Mas naquela época... Deu para dar uma lapidada. Eu acho que eu só não apanharia de ti porque eu também era a menina que batia nos meninos. Então, a gente teria um conflito aí. Toma, tá vendo? ou grandes amigos ou grandes inimigos, né? Mas, então, nesse contexto, eu sempre lia muito livro e nunca livro para minha idade, assim, entendeu? Então, para minha idade, que eu digo, não tô falando de coisa pornográfica, eu tô falando de livro de adulto, né? Sobre filosofia, sobre bruxaria, enfim. E aí esse caminho de estudo sobre a Wicca, explicando resumidamente o que é a Wicca, né? Ela é uma religião que ela foi estruturada em 1950 por um britânico, Gerald Gardner, e ele juntou várias filosofias, vários ramos do ocultismo, conhecimentos herméticos, com cristianismo, com bruxaria, com paganismo e com tradições religiosas femininas da Europa pré-patriarcal e celtas, né? Então ele juntou tudo isso, estruturou, tem liturgia, tem sabás, né, que são celebrações das estações do ano, tem os esbás, que são as celebrações mensais da lua, enfim, estruturou essa religião nessa década de 50 aí. E só que para mim não ficou só por isso. Eu descobri que existia muitas outras religiões e vertentes do paganismo, além da Wicca, e existe esse termo guarda-chuva que seria a espiritualidade da deusa, a espiritualidade feminina, né? Que o que é? É um conjunto de práticas, na verdade, é como se fosse uma definição de práticas ou de tradições espirituais que elas honram o feminino de uma forma central, importante.
Então, elas entendem que Deus tem uma contraparte feminina, né? Ou que existe a figura da deusa mãe e do deus pai. Ou, em algumas tradições, só a deusa mãe, né? Mas não de uma forma autoritária, e sim de uma forma filosófica, entendendo de que todas as coisas vivas na Terra vieram de uma fêmea. Então, faz sentido tu entender Deus dessa forma, né? Porque a gente tem os animais todos vieram de fêmeas, nós viemos de mulheres, né? E essa personificação da vida e da morte girando em torno da simbólica do feminino. E aí, assim, essa espiritualidade da deusa, ela surgiu com força, na verdade, entre a década de 70, 60, junto com os movimentos feministas, porque, por um lado, existiam as mulheres que elas estavam trabalhando pela questão do direito ao voto, da emancipação, até o que a gente chama de revolução sexual, né, da pílula do anticoncepcional, que hoje já se tem outra versão a respeito disso, mas, enfim, que na época era um contexto. Existiam essas mulheres que questionaram também a religião, porque a gente tem um Estado patriarcal, né? A gente tem um Estado que poda direitos das mulheres. Mas esse Estado só tem a forma e a força que ele tem porque existia um respaldo de uma religião que dizia que os homens seriam superiores. Exato. Então, desculpa estar te cortando. Não. A própria Bíblia mesmo, se a gente for para analisar, já reforça isso mesmo. Por exemplo, sim. Sim. A mulher é demoniada, foi execrada e instituiu-se Eva, porque ela não quis se submeter. Não poderia ter um homem e uma mulher, não. A mulher veio após Adão. Então, é algo que está muito introjetado na nossa sociedade, até mesmo nas escrituras sagradas. Então, é muito importante essa conversa de hoje para resgatar isso, e eu já venho aqui com uma primeira dúvida, né? Eu sou homem também, que eu sou gay, mas essa espiritualidade da Bíblia se aplica para os homens também que são héteros? Sim. Sim. Não existe uma... É porque, assim, eu vou te devolver isso com uma outra pergunta, né? A religião masculina, o cristianismo, ele se aplica para as mulheres? Já me respondeu. Né? Porque é que a gente forma o mundo e a visão do mundo sob a ótica masculina, onde as mulheres têm que se encaixar. Quando, na verdade, né? Acho que tu pegou o ponto. Mas a espiritualidade feminina, o ponto é a existência ou a consideração da imagem simbólica de Deus como mulher não é exclusiva. Ela não exclui o masculino. Ela usa metáforas das qualidades do feminino, a receptividade, a criatividade, a ciclicidade, para definir a natureza, né? E o homem, ele faz parte disso também. O homem vem da mulher, o homem se relaciona com a mulher, né? Isso é um das coisas assim que eu vejo que mais geram confusão, né, quando a gente se coloca como feminista. Porque há uma primeira ideia, né, e eu acho que cada vez menos as pessoas já estão mais esclarecidas, de que o feminino significa que as mulheres vão ficar aqui em cima e os homens aqui embaixo. Sim. Como era os homens aqui em cima e as mulheres lá embaixo. E, na verdade, a gente está falando de direitos iguais, de cada um ter um papel apropriado. Não tem disputa, né? Não tem essa, a mulher é melhor ou o homem é melhor. Não, cada um tem o seu papel. A gente está falando de igualdade e a gente não está falando de supremacia, né? Então, é muito estranho, porque a gente está tão acostumado nessa condição de ter um sexo considerado superior ou sendo dominante e submetendo o outro, que quando você pensa em feminismo, você pensa em inverter, e não é essa. E a deusa é a mesma coisa, né? A deusa não exclui os homens, não exclui, pelo contrário, né? O grande lance é essa integração. Mesmo porque tanto homens como mulheres têm dentro de si os dois lados, né? Tem dentro de si as polaridades masculina e feminina. E quando a gente vê, né, as deusas como arquétipos, a gente entende muito essa coisa que se reflete também dentro de nós. Não é isso, Helena? Independente da gente entender realmente acreditar que existe uma entidade, que existe um ser celestial, ou como você quiser chamar,
ou não, você vai ter esse correspondente internamente, né? Sim. Dentro dos arquétipos. Claro, com certeza. E assim, é interessante porque, na verdade, a espiritualidade da deusa, ela não vem achando que Deus é puramente mulher ou é puramente fêmea. A ideia é como se fosse um movimento cultural que vem trazendo, que a ideia é ressignificar e dizer para essas mulheres, olha só, antes de existir um Deus que castra, que mata, que prende, que acusa, que culpa, que dá vergonha, o mundo primeiro acreditava que Deus era uma fêmea. E a gente precisa resgatar esse raciocínio original sobre a espiritualidade, sobre Deus, ser mulher também, para que a gente consiga resgatar algo dentro de nós que se perdeu sobre essas décadas e eras e milênios de força destrutiva masculina, né? Então, o Tao, ele fala muito disso, da imagem do Yang que tu falou mesmo, né? O preto no branco, branco no preto. Se a gente for... a gente viveu milênios sobre o domínio da supremacia do masculino desequilibrado e esse é o resultado que a gente está tendo. A ideia lógica não é que se inverta, que a gente vá para um mundo de supremacia feminina, de valores femininos, né? A ideia é resgatar isso que foi apagado para que a gente consiga alcançar esse equilíbrio, mas a gente não consegue alcançar equilíbrio se a gente não reconhece esse feminino que foi escondido, né? Como resgatar? E não reconhece ele como sagrado, né? Exato. E não como demoníaco ou traiçoeiro, não como, né, as portadoras do pecado original e as sedutoras, né? Como é colocado na mitologia cristã, né? E na hebraica e judia, e até na mitologia grega, romana, né? A gente já vê uma história muito forte de machismo. Apesar de haver as deusas ali, né, no Olimpo, no panteão dos grego, é muito evidente algumas coisas muito machistas, né, nesse lugar, que também eram povos guerreiros, né? Então, você tem essa expansão também do masculino. Porque, na verdade, nós estamos falando de coisas lá do Neolítico, né? Nós estamos falando... Você tinha falado de uma linha do tempo, que uma autora... Então, é interessante, né? Porque tu comentou sobre essa questão de que as religiões pagãs, né? Pagãs de religiões que honram deuses, ou que honram deuses que não sejam cristãos, né? Não pagão no adjetivo que desmerece essas culturas. Mas essas religiões, elas, na Europa especificamente falando, que é onde a gente tem mais estudos sobre essas origens arcaicas das religiões de hoje, a gente vai perceber um movimento de, digamos, patriarcalização da Europa através de imigrações de civilizações indo-europeias, que vieram da região ali da Índia, do Afeganistão, aquelas regiões ali do norte da Índia, que vivenciavam e cultuavam muito a deuses da guerra, da região do deserto. Então, eles supervalorizavam o masculino. E, inicialmente, a Europa neolítica, a Europa da Era do Bronze, ela era matriarcal. O feminino tinha muito poder nessas comunidades que não conviviam, que não conheciam a guerra, que não conheciam os metais, o aparelho bélico da forma que os indo-europeus conheciam, né? Então, como eles eram povos muito pacíficos, que reverenciavam o feminino, enfim, quando vieram essas levas de expansão indo-europeia para a Europa, ali aquela região da Grécia, do Mediterrâneo, que são os primórdios de qualquer religião ocidental que a gente conheça ou cultue hoje, houve esse embate de civilização e a fusão dessas tradições religiosas também. Então, isso se reflete através dos mitos da criação, ou dos mitos de casamentos de deuses, ou dos mitos de estupros e dominações. Por exemplo,
tem o mito do casamento de Hera e Zeus, né? Onde a Hera, ali no caso, ela vai personificar, ela era uma deusa pré-indo-europeia, que ela representa essa civilização matriarcal, onde é arranjado esse casamento com Zeus, esse deus que não existia ali na Europa naquele momento, mas que vem com essa tradição patriarcal. Então há esse casamento, há esse casamento caótico, essa discórdia entre eles. Existem outros mitos também, da figura de Hércules, enfim, os mitologias e mitologemas nessa época eram utilizados, eles podem ser interpretados como uma forma de contar a história das civilizações, dos acontecimentos entre essas civilizações através desses deuses, né? Então, Afrodite, Hera, Deméter, Perséfone eram deusas que elas eram cultuadas de forma hegemônica na Europa, na Grécia, e que depois elas foram reduzidas a categorias secundárias com a entrada desses novos deuses, né? Esses deuses bélicos. E aí onde entram esses mitos também de exploração, esses mitos que tu comentou, né? Então, tudo isso se traduz dessa forma. Só que é importante que a gente entenda que existia um mundo matrifocal, existia um mundo, uma civilização, os primórdios das nossas civilizações, onde existia esse culto ao feminino, onde a mulher tinha um papel central na sociedade, onde a dinâmica ali coletiva girava em torno da mãe, né? A reverência a ela enquanto geradora de vida, até pelo desconhecimento do papel masculino na concepção, né? Existem vários estudos e teorias sobre de onde que surgiu o patriarcado, né? Lá o Engels vai falar que o patriarcado surgiu com a criação da propriedade privada, ou que a propriedade privada surgiu com o patriarcado, quando inventaram a cerca, Mas uma das teorias se refere a respeito desse processo de participação na concepção. Então, lá no início da civilização, não se sabia da importância do papel masculino na concepção, né? E aí a mulher tinha esse papel central. O parto acontecia do nada, a gestação acontecia do nada, não se vinculava o sexo ao nascimento. Ao fato da mulher ficar grávida, você achava que era um fenômeno espontâneo. Exato, assim, até os mitos, nessa época, tu consegue ver o quão antigo um mito é, quando ele relata o nascimento de um herói ou de um deus através de por exemplo, a determinada deusa comeu de uma fruta e engravidou. Determinada deusa passou um vento nela e engravidou. Isso é um mito absurdamente arcaico, porque ele revela a época do pensamento daquela civilização. Então... e a gente tem mesmo uma série de deuses sem pai, né? Nas mais antigos, né? A própria Perséfone, né? Não tem uma origem do pai dela. É como se Afrodite. Ela, Deméter, né? Afrodite tem um mito, né? De que foi jogado as coisas do Cronos na água e aí ela surgiu, né? Sim. Mas ela não tem nem pai nem mãe, né? Ela é uma... Sim. Ela é como se tivesse surgido de uma... Isso não é bem uma relação, né? Mas dos testículos do Cronos com o mar aí representando toda essa fertilidade do feminino, do sentimento, né? Da água, do inconsciente. Mas tem, sim, uma série de deuses e deusas que vêm com essa história de não ter mãe, não ter pai, né? Isso tem mesmo. Helena, e qual que é a importância da gente resgatar isso tudo e como a gente pode resgatar? É no estudo das deusas, é com os arquétipos, com essa... Como que a gente traz isso para a nossa vida? Bom, assim, a importância, ela vem de um processo de assimilação de conteúdos internos, né?
a gente não consegue viver a nossa vida só com o braço direito, só com a perna direita, só com o lado direito do corpo funcionando. A gente precisa ter as duas mãos, os dois pés, os dois ouvidos, os dois olhos. E a nossa civilização, até então, veio valorizando excessivamente o poder masculino através desses milênios aí, né? Do que a gente chama de sociedade patriarcal. Isso gerou uma anomalia, uma dismorfia na nossa sociedade, no nosso inconsciente, na nossa conexão com Deus, com a natureza, e as coisas ficam disfuncionais, né? A gente perde um pouco do nosso senso de identidade, a gente perde as nossas referências arquetípicas, a gente fica meio solto na buraqueira, assim, barata tonta mesmo. Porque imagina mulheres cultuando por centenas de anos um Deus que é pai, que é filho, que é homem, mas onde elas não se sentem acolhidas, ou elas não se sentem ouvidas, ou se não se sentem identificadas com algo que por si só é para ser democrático, né? Que é a divindade que acolhe todos. Que é a representação do amor, né? Exato. E que amor é esse que não acolhe, né? E aí você falando isso, eu fico pensando que é tão forte, né, isso dentro da gente, no nosso inconsciente, até mesmo, né, no espiritual, no cósmico, e é tão importante que, com mesmo a gente tendo vivido tantos milênios, né, na cultura patriarcal, a gente tem muitas santas, a gente tem muitas deusas que continuam sendo cultuadas fora, né, do eixo ali, do patriarcado mais forte, e aí até, né, a figura de Nossa Senhora mesmo, né, de Maria, que vem representando essa força da mulher, mesmo por mais que tenha tudo sido tão quebrado e tudo tão esmagado e tentado, né, deixar para baixo, mas Maria vem e traz esse acalanto, né, esse amor, esse lado do feminino, mesmo num patriarcado mais forte. A não ser quando a gente vai, por exemplo, para o lado dos evangélicos mais radicais, né? Que até isso eles tiram, né? Fica realmente só a parte ali de Deus e Jesus e pronto, né? Só que é importante dizer a respeito da Maria, porque essa imagem feminina é uma imagem feminina sob a ótica masculina. Sim, é verdade. É o que homens dizem que a mulher deve ser à luz do cristianismo. A primeira coisa que Maria fala para o arcanjo Gabriel, lá, que acho que vem anunciar para ela que ela está grávida, é: eis aqui a serva do Senhor. Ela não tem identidade, ela é serva de algo. Okay, começa por isso, né? Dela ser completamente assexuada, sim, virgem, né? Exato. Pura. Exato. E quando a gente vai estudar tradições espirituais, tipo o Tantra, que é uma vertente, né, do hinduísmo lá na Índia, onde eles falam que a potência e a energia feminina residem na sexualidade. E de outro lado a gente tem um raciocínio religioso que quer separar a mulher do instinto sexual dela. É sobre isso que eu falo de resgatar algo que nos falta, de a gente ficar vivendo uma vida inteira usando só um lado do corpo, sabe? Tu fica alienada da tua realidade. Que complexo, né? Exato. Essa Maria que foi cultuada, ok, a gente tem o feminino ordenado e o feminino caótico. Ela também representa algo da nossa feminilidade, enfim. Só que nos foi vendida a ideia de Maria como essa mulher completa, né? Como se essa virgindade, essa pureza, essa castidade, e aí a mulher mundana, como é que fica assim essa identificação, né? Que ela não vê refletida na divindade a realidade material que ela tem, que é do instinto sexual, que é da raiva, que é do pecado, que é da... Aí você vai cair tudo na Eva, né? Fica essa dualidade, né? Muito difícil de realmente você criar uma autoestima, criar uma autoimagem, sendo mulher, que realmente te ofereça
bases sólidas para você acreditar que você pode ser feliz, né? Para você ter autoestima. Ou você é santa e nega tudo, nega teu corpo e nega uma série de coisas que estão dentro de você, ou você vai cair na parte que é aquilo que a gente viu, né? Todo esse momento do patriarcado. Eu costumo falar assim que mulher antigamente, né, só tinha 3 profissões. Ou era mãe e esposa, né? Ou ela era freira, ou era uma puta. Uhum. Não tinha, né? Uma coisa, por mais que a gente saiba que teve muitas mulheres que trabalharam como lavadeiras, ou tendo as suas lojas, ou como cozinheiras, ou servindo como domésticas na casa das outras pessoas, mas eram mulheres vistas muito mais como prostitutas, não tinham a dignidade de ser uma esposa e mãe, né? E eu... né, gente? Ela é totalmente rechaçada nas mães. Maria Madalena não é nada disso. Pois é. Eu até acrescento nessa tua fala, Arlete, que não é antigamente. Isso continua, essa definição dessa mulher imputa, santa e mãe, enfim, porque ainda que a gente tenha aparentemente mais opções, no nosso campo de relações e na nossa intimidade, a gente ainda tem que ficar se justificando, olha, eu não sou a puta, eu sou a santa, né? No teu campo do teu inconsciente, no campo das tuas relações sociais, é sempre essa mesma justificação. A gente julga outras mulheres, coloca em caixinha de santa e de puta. A gente se julga colocando em caixinha de santa e de puta. Os homens nos julgam em caixinha de santa e de puta. Sim, entendeu? Tudo é muito recente, né, Helena? Há muito pouco tempo atrás, aliás, e em muitos lugares ainda existe isso, né? É que se falava, uma mulher é para casar ou só para sair, para curtir, né? Isso, essas classificações todas, né, que vão entrar dentro dessas caixinhas. E, de fato, né, essa ideia é quando você fala, né, dessa deusa que traz essa integridade, que traz a natureza e os ciclos, e essa completude, né, e essa complexidade do feminino, realmente entendo que é muito importante esse resgate, né? Muito importante não só para as mulheres, mas para os homens também entenderem essa dimensão, incluírem, né, essa dimensão nos próprios, né, nos sistemas de emocionais e inconscientes de outras coisas que a mulher pode ser, até integrando mesmo, né? A mãe, a santa, a puta, é toda uma mulher só, né? Existe um livro que da Rosa Leonor Pedro, que ela é uma mulher portuguesa, ela fez um livro que fala sobre Lilith, onde ela resume a importância, se fosse para pegar esse podcast e a temática desse podcast resumir num livro, uma tese seria dessa mulher, que eu não lembro o nome, mas depois eu passo aqui, onde ela explica que o grande problema do feminino reside nessa cisão patriarcal que foi feita lá atrás, onde se dividiu a mulher entre Eva e Lilith, né? Então, de um lado ficaram as mulheres casáveis, outras as mulheres prostituídas, e isso tudo. E essa cisão foi o momento em que nós nos desconectamos da nossa natureza e a gente perdeu o elo com a espiritualidade feminina. E é como se, desde então, desse momento histórico, as mulheres vêm vivendo alienadas delas mesmas nos corpos delas. Então, a Rosa, ela fala que a vivência da mulher integral, que é essa mulher que ela sintetiza a Lilith, sintetiza a Eva dentro dela, é um trabalho, um exercício de autoconhecimento, de vidas, talvez até de encarnações inteiras, para tu conseguir fundir essas duas de volta. De tu não tão forte e que é essa separação. De tu não se sentir dividida, de tu realmente sentir posse do próprio corpo, sentir posse, se sentir realmente mulher, instintivamente e espiritualmente, sabe? E ela diz que esse processo, ela dá etapas, assim, no livro dela, mas ela diz que um dos processos importantes para
movimento de amadurecimento psíquico feminino é primeiro você encontrar o amor em outra mulher. Ela fala Olha que interessante. Ela fala que em alguns momentos, algumas mulheres em fases da vida, elas passam por esse momento de encontrar amor na mulher, inconscientemente elas se identificam lésbicas, ou elas passam por um momento de bissexualidade na vida delas, onde elas estão vivenciando isso com muita potência. Mas é porque é um amor tão grande que nunca nos foi dado e nunca nos foi demonstrado, e a gente também nunca teve referência, que quando a gente se deslumbra na frente de uma mulher que é foda pra caralho, que a gente quer ser e que a gente admira existencialmente, é difícil não confundir isso com amor romântico, sabe? Ou com amor, com uma paixão. Uma paixão, né? Eu entendi paralelamente, conforme eu estava lendo esse livro, o que ela quis dizer, porque eu comecei uma amizade com a minha melhor amiga hoje, em que foi essa fusão mesmo, sabe? E aí eu entendi o que ela estava querendo dizer, porque é um negócio de ela tá lá 200 quilômetros de mim, na casa da tia dela, ela tá passando mal, eu sei, eu sinto. Tem coisas que ela tá sentindo que eu tô sentindo, os nossos processos de vida são muito parecidos. Ela se desliga num relacionamento aqui, eu tô me desligando em outro relacionamento. É uma coisa absurda, sabe? E esse honrar a outra mulher, tá? Aí o link, inclusive, com aquele podcast que a gente fez falando sobre os círculos de mulheres. Uhum. Que a mulher, ela não vai amadurecer, o subconsciente dela não vai amadurecer enquanto mulher se ela não encontrar esse amor profundo que ela busca nos homens antes de uma mulher. Que era para ser na mãe dela. Que era para ela ter recebido da mãe dela e para ela expressar isso pela mãe dela. Só que ninguém nos ensina, a gente é jogado no mundo, né? E por suas vezes, nossas mães vêm de processos muitas vezes ainda mais dolorosos ainda que os nossos, claro, de mães que estão ainda mais apartadas da própria natureza, né? Enfim, e você está falando aqui, eu estou imaginando isso na história, quantas e quantas, né, gerações de mulheres que se passaram dentro desse contexto e quantas que talvez ainda sejam necessárias para chegar nesse lugar. Sim. Onde socialmente as mulheres parem de se ver como inimigas, né? Tem essa história, né, de que não pode confiar em mulher, que mulher é traíra, que mulher é fofoqueira, ou que é isso, aquilo, enquanto os homens são todos unidos até para passar a perna nas próprias mulheres, né? De um esconder a traição do outro, de um, né? Camuflar, porque homem é tudo mais, né, eles se ajudam, e as mulheres se atacam, né, e é tão louco, e tudo isso, né, eu também acabo entendendo, né, que essa destruição toda do ecossistema, da natureza, das matas mesmo, a poluição de rios, tudo isso também é consequência, né, que a mulher tem essa visão integral de que você precisa, né, de tudo isso, e a visão masculina é de exploração, de tirar o máximo proveito, né, e nós não estamos falando que os homens são ruins, viu, gente, não é isso que a gente quer dizer. Volto aqui a reiterar o que eu já falei em relação ali ao feminino e masculino, não é um ser melhor, ou ser um submeter o outro, é o equilíbrio que é necessário, e é ter esse lugar de fala, de respeito, e de ter, olha, nós como mulheres, séculos sem ter o direito de ter uma deusa para se identificar, né? É uma castração magnífica, assim, uma castração absurda, né? É dado como sujo toda a sexualidade feminina, a própria menstruação, sim, sempre como uma coisa suja ou dolorosa, ou, né? E ao mesmo tempo, na hora que você está no lugar de mãe, você é santa, né? Santificada, endeusada, você está ali realmente cumprindo o seu papel na obra divina, né? Fazendo essa... Gente, é muito complicado. Como se não tivesse transado para ter filho, né? Pudesse dissociar uma coisa da outra.
Mas é dissociado, né? É tão louco, mas a gente desassocia. Exato, e por causa dessa cisão de Eva e de Lilith, das duas caixinhas. E nesse movimento também, a outra etapa que a Rosa e Leonor fala do amadurecimento feminino é, né, que tu tem que encontrar o amor em outra mulher, aí tu tem que encontrar e perdoar a tua relação com a tua mãe, integrar esse relacionamento com a mãe, para aí que tu consiga encontrar a identidade materna feminina na divindade, para que tu consiga venerar uma deusa. Às vezes a gente consegue fazer isso nesse movimento, nesse processo, né? De eu estar ressignificando a relação com a minha mãe conforme eu passo a cultuar uma entidade feminina, porque é uma forma de eu estar, digamos, lidando com essas memórias, né? Ressignificando isso. E aí, então, ela diz que nasce essa mulher completa. Quando essa síntese se faz, que é a do amor a outra mulher, a do amor à mãe, e aí amor à deusa, se sintetiza isso, nasce a mulher integrada. Aí essa mulher, que é uma mulher autônoma, que ela estaria pronta para ir num relacionamento, para ir, então, construir uma família, construir um relacionamento com outro homem puramente integrado também. Então, essa é a linha do tempo do amadurecimento feminino. Aí a gente não ama o nosso gênero, a gente não ama outra mulher, a gente não ama a nossa mãe, a gente não ama a grande mãe, a gente não ama nós mesmas, e aí a gente deposita tudo isso no colo dos homens. Exato. Exatamente. E aí é injusto com eles também, e é injusto conosco, e aí é por isso que tanta gente tem problema em relacionamento, em desilusão, e a gente não sai desse raciocínio, desse primeiro estágio de maturidade, né? Ela fala, Rosa, que às vezes tu vai passar a tua vida inteira e tu não vai conseguir vivenciar o que é essa mulher integrada, porque a gente não tem referencial. Eu não posso chegar e dizer, aquela mulher lá, ela é uma mulher integrada, eu quero ser assim. É difícil, sabe? Não, é um processo coletivo, né? É um processo coletivo. É um processo individual, mas ao mesmo tempo é um processo num contexto social, num processo coletivo. Até porque quem é o Jesus das mulheres, por exemplo? Pois né? Minha amiga. Que seria o nosso referencial. E aí eu vou olhar, olha, essa aqui é a mulher completa. Essa aqui é a mulher que eu quero, é para isso que eu tenho que olhar, e para isso que eu tenho que trabalhar, para isso que servem os arquétipos. E para isso que é a importância da espiritualidade, porque ela serve como parâmetro e como norteamento moral do nosso caráter, das nossas escolhas, da nossa evolução espiritual. E quando tu tira o referencial, quando tu tira a deusa feminina, a imagem, a mitologia feminina, tu tira as referências de quem tu vai ser no futuro, de quem tu vai ser no presente, entende? Tu tem que construir isso sozinha, e é esse que é o propósito desse movimento. A gente tem que olhar lá para o passado e ver quem que eram essas deusas, quem que eram essas mulheres, como é que era essa sociedade, o que isso diz sobre nós, o que isso diz sobre o feminino. Eu tenho que trazer de volta para eu saber para onde olhar. Que o futuro, a gente acha que é para frente, mas o futuro tem raízes ancestrais, né? Não sei se é o Davi Copenau, o Daniel Munduruku que tem essa frase, mas que ele diz, né, que a gente está indo para o futuro, mas a gente tem que usar essas nossas tecnologias ancestrais para a gente nortear esse progresso. Então, sim, porque o que a gente tem feito até agora é justamente estar só olhando para o futuro, que é justamente estar no extremo, né, do masculino, nesse lugar de exploração, de conquista, de poder, né? E é chegado um momento em que a sociedade não aguenta mais isso, né? Você começa a olhar para o lado do capitalismo. O capitalismo fala das empresas crescerem de forma infinita. Mas, espera aí, não tem como, né? Chega um momento que você tem um limite. Como é que a gente vai só crescer produção? Ou a exploração do próprio planeta enquanto natureza, e vai chegar um momento que a vida fica inviável. Quer dizer,
você chega no absurdo de hoje em dia a gente ter guerra, né? Como assim? Né? Num momento em que todos os acordos pacíficos são possíveis e todo o diálogo e todo a gente tem, né? Está vivendo uma guerra ali na região lá da Ucrânia, da Rússia. Eu fico chocada, gente, de pensar que a gente tem uma guerra acontecendo. Sabe? Que para mim é uma coisa extremamente irracional, extremamente incabível dentro de todo o conhecimento e tecnologia que nós temos hoje a ver esse confronto armado com pessoas morrendo, casas sendo destruídas, famílias sendo dizimadas. É muito louco, sabe? É muito... Não cabe mais no contexto de hoje, né? É um mundo sem a mãe, né? O mundo sem a mãe, né? Precisa de uma mãe lá para puxar a orelha daqueles meninos para ver se eles param de brigar, né? Exato. Mas isso acontece no externo também, porque a gente só cresceu por fora e não cresceu por dentro, né? Se a nossa evolução tecnológica ela fosse paralela ao nosso amadurecimento enquanto ser humano, o nosso amadurecimento interno, provavelmente isso não aconteceria mais, né? Eu entendo que se foi assim, é que talvez assim deveria ter sido mesmo, sabe? Eu acredito muito que Deus não erra. Então, se as coisas tomaram esse rumo e foram assim, é porque talvez a gente precisasse realmente desse foco no masculino, no patriarcal, para estar aqui hoje. Sim, mas agora é o momento também de retomar esse equilíbrio, né? E de achar isso. Porque senão a gente já começa a entrar, e tanto que está acontecendo, né? Espontaneamente em várias partes do mundo, em várias religiões diferentes, está se trazendo de volta, né, o culto às entidades femininas. E você vê, né, que todas as religiões que são mais xamânicas ou pagãs têm, né, os correspondentes masculinos e femininos. É realmente o nosso lado ali, né, nessa coisa do que vem dos judeus, que vem dos gregos, que vem ali de todo esse lado da Europa, e que é muito dominadora, é que vem sem, né, vem com o feminino totalmente castrado, ou totalmente submisso, ou simplesmente inexistente. Né? É uma herança judaico-cristã, né? Se tu for pensar, que trouxe bastante isso. Mas eu acho que, a respeito também, tu falou sobre a inclusão dos homens, né? Como é que tá o masculino nesse processo. Eu acho importante a gente entender também que, por a mulher ter ficado tanto tempo sem referencial de feminino, agora a gente quer assumir o nosso espaço na civilização, assumir o nosso espaço na sociedade e no mundo, só que usando as mesmas armas masculinas e do mesmo jeito que os homens fizeram, em alguns momentos. Eu vejo que eu me considero tendente, considero pró-direitos sociais das mulheres, enfim e tal, só que eu vejo que hoje em dia talvez o feminismo ele está às vezes beirando algumas formas de comunicação, de se imposição do mundo, querendo fazer da mesma forma que os homens, ou querendo buscar os mesmos interesses masculinos como se eles fossem os das mulheres, justamente porque a gente está sem referencial do que é ser mulher. Então, buscar até que ponto, né, vai esse nosso rancor, talvez. Porque a gente tem que trabalhar pelas mulheres com as nossas ferramentas femininas e com aquilo que a gente... fazendo essa busca interna de autoidentificação, né? Para que a gente não se perca e perca a nossa própria natureza também nesse movimento. É verdade. Não acabe virando homens de saias, vamos dizer Exato. assim. Porque tem, né, esse lado todo Eu não sei, porque a gente pega situações também que são tão complicadas, né, Helena, que realmente precisa mesmo de muita reflexão, bom senso, precisa dessa identidade para não se perder. Porque quando a gente vai, por exemplo, olhar para o lugar onde as mulheres ganham menos, apanham, tem todo um contexto social de realmente
Às vezes é a vontade que dá, né? É pegar as espadas também e sair ali rolando cabeças, né? E cortem as cabeças, não tem... Porque é complicado, é um trabalho árduo que nós temos e as próximas gerações também, né? Graças a Deus que eu acredito na reencarnação, amigo. Então, eu não acho... e aí é um tipo de coisa que me faz pensar muito, né? Realmente, na reencarnação como uma verdade, para mim é verdade, porque as minhas vivências, né? Ou eu sou louca ou existe. Então, eu prefiro acreditar que existe, né? Porque para eu falar que não é assim, eu vou ter que anular uma série de experiências e uma série de informações que vêm até mim, e não dá para falar assim, simplesmente ignorar e botar de lado. Enfim, mas primeiro, quando eu olho para isso e eu penso em que a gente, como espírito eterno, vai encarnando tanto como homem como mulher, como que a justiça vai se fazendo, né? Uhum. Como que esse aprendizado foi acontecendo, né? A partir do momento que o espírito está encarnando como mulher e está sofrendo tudo aquilo, encarna como homem e passa a fazer. Porque tem todo, né, um contexto social que vai trazer daquela alma, né, o lado que está sendo requisitado naquela encarnação. E depois, quando ele vira de novo e que ele percebe a dor, e aí como as coisas vão indo para poder chegar nesse contexto, né, de equilíbrio, e que também todas essas mulheres que sofreram e que foram queimadas e que apanharam e que foram extremamente injustiçadas só pelo fato de ser mulheres, para mim, né, na minha visão, na minha crença, vão ter oportunidades de poder viver de novo como mulher, mas num mundo um pouco mais equilibrado, que eu creio que é o que nós estamos tentando criar, cada um com a sua pecinha de quebrar a cabeça, né? Sim, mas, sim. gente, hoje foi um papo muito profundo nesse podcast, né? Amei, que bom. E eu adoro quando fica calado, porque eu tô aprendendo de botuca. Né? Menino, é um rolo esse negócio de feminismo, César, porque tem facções de feminismo que não se dão. Sim. Tem feministas mais radicais, tem feministas mais... Agora já está tendo até movimento de mulheres que são machistas, né? De mulheres que estão aí nessa coisa da direita, levantando bandeira de que como é que eu vi uns posts esses dias que eu achei um absurdo, e depois eu fui vendo comentários também na internet, de que se um homem faz os serviços domésticos, ele perde a masculinidade. Eu vi isso também, Ele não pode lavar louça. Meu Deus. Não, é sério isso. Né? Que ele vai perder a masculinidade. É tão fácil de perder, né? Não sei, né, menina? Eu acho que eles deviam encaixar melhor os bagulhinhos deles, porque parece que cai à toa, né? Sim, é só soprar. Soprar, puf, cai, né? Se você dá uma fechada, você vem com o carro, você mulher dirigindo, dá uma fechada no homem, já cai o bagulhinho dele. É verdade, pois é. É uns negócios, menina, tão interessante, né? Será que a gente já perdeu o nosso, por isso que a gente é mais de boas? Mas essa violência simbólica, né, do homem... Não, né? O seu tá bem enroscadinho, né? Tá bem parafusado. Eu não perdi isso ainda, não. Não, então, ó, né? Meu marido, meus filhos também, tudo lavam louça. Tudo. Eu não lavo louça aqui em casa, gente. Tá justo. Não lavo. Porque a gente tem uma divisão de tarefas, na verdade. E as minhas tarefas não incluem a lavar louça, né? Eu preparo comida, mas eles também preparam. Na verdade, a comida é meio assim, é quem está mais disponível naquele momento. Aí tem hora que ninguém faz, sabe? Aí tá passando a hora e ninguém vai fazer. Aí eu vou lá, corro e faço. Mas eu cuido da roupa, eu cuido de outras coisas. Cada um tem os seus cômodos, que é responsabilidade de manter limpo. Então, tem uma divisão, né? Então, e as minhas tarefas não incluem lavar. Eu faço comida, mas não lavo louça, tá, gente? Mas eu acho que os meninos... Oi? É justo, cozinha não lava. Isso é regra universal, gente. Não é? Mas não sou eu sempre que cozinho, não. Eles cozinham também, né? É um direito
o direito adquirido não pode ser perdido, querida. Então, Não é, nem é essa radicalidade, amigo. É uma coisa assim. Então, quem vai fazer o quê? Você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, e eu fiquei sem a louça. E eu não estou reclamando, não, tá? É ótimo. Meu sonho. Né? E tá tudo bem. Mas é isso, Helena, nossa contribuição maravilhosa. Adorei. Eu amei demais. E é isso, gente. Bora. Oi, César. E a Helena vai voltar, obviamente, algum dia, novamente. Claro, com certeza. Já acha mais assunto para nós falarmos, com certeza. Pode deixar. Um prazer mesmo. Adoro, assim, ó. Faço de graça, faço horas, faria seminários, acho que é o que eu mais gosto de falar, assim. E quando tem gente interessada para ouvir, é melhor ainda compartilhar esses interesses, né? Às vezes a gente se acha meio fora da casinha, né? É difícil encontrar meios em que partilhar isso seja possível e seja bem recebido, mas é uma delícia. É uma delícia, com certeza, e é fundamental, né, gente? E ainda é tão confuso, né? Eu vejo todo mundo tão perdido, tanto homens quanto mulheres, nessas mudanças que estão acontecendo, que essa referência que tu traz da religiosidade, da espiritualidade, eu realmente vejo como algo que seria o fundamental para tudo, sabe? Entrar nos eixos. Helena depois vai trazer o nome do livro para a gente, tá? A gente vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, você já clica nesse joinha aqui. Se você ficou até aqui, é porque o papo estava bom. E muita, muita gratidão, Helena. Muita gratidão, César. E logo nós estamos aqui de volta. Tchau, valeu, pessoal. Tchau. Beijos. Beijos. Boa semana.